No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Preços dos alimentos e bebidas aumentaram 4 vezes mais em julho. Vamos falar sobre a inflação. Também, governo quer antecipar recursos de estatais para bancar pacote de auxílios. Economistas comentam e ainda, nova carteira de identidade nacional começou a ser emitida nesta terça-feira. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O IPCA 15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE, que mede a prévia da inflação para famílias com renda de um salário mínimo a 40 salários mínimos, ou seja, de R$ 1.212 a R$ 48.480, essa é a faixa que o IPCA mede, caiu para 0,13% em julho, mas os produtos de alimentos e bebidas continuam em alta e cada vez mais caros. Esses produtos subiram 1,16% em julho, 4 vezes mais do que no mês anterior, quando o índice ficou em 0,25%. De acordo com a pesquisa, que foi divulgada nesta terça-feira pelo IBGE, o que mais pesou foi o aumento nos preços do leite longa-vida, que aumentou 22,2%, maior impacto individual no índice do mês, com 0,18%. No ano, a variação acumulada do leite chega a 57,4%. Além disso, alguns derivados do leite também registraram alta no IPCA 15 de julho. Exemplo do requeijão, 4,7%, manteiga, 4,2% e queijo, 3,2%. Outros destaques no grupo foram as frutas, que aumentaram 4,03% e que haviam tido uma queda em junho de 2,61%. O feijão carioca aumentou 4,2%, pão francês aumentou 1,47%. Com isso, a alimentação no domicílio variou 1,12% em julho. Então, apesar de a inflação ter uma queda, ter retraído aí 0,13% em julho, alimentos e bebidas aumentaram, ou seja, para nós consumidores comuns, pessoas normais, a coisa ainda continua muito feia, Bom, e favorecendo, a gente está falando da queda, no geral, o índice de preços ao consumidor foi 0,56% abaixo da taxa registrada em junho, que foi 0,69%. Por isso essa queda que a gente disse agora. Mas é a menor variação mensal do IPCA desde junho de 2020. Essa queda que a gente está falando, o que favoreceu essa queda foi principalmente os itens relacionados a transporte e habitação. Então, se de um lado a gente tem transporte e habitação caindo, de outro a gente tem a inflação dos alimentos e bebidas subindo. Na média, a inflação cai 0,13%, só que para a gente que consome muito essas coisas, repito, a coisa ainda continua difícil. No grupo de transportes, a queda registrada foi de 1,08% e foi influenciada pelo recuo no preço dos combustíveis. Em particular, da gasolina, que decresceu 5,01%, e do etanol, que decresceu ou diminuiu 8,16%. Só que, por outro lado, o óleo diesel seguiu na contramão dos demais combustíveis, alta de 7,32%, que explica, inclusive, a alta nos preços dos alimentos, já que os alimentos são transportados da produção até o supermercado por caminhões que utilizam óleo diesel. Política. O Jornal da CUT agora fala sobre uma manobra do governo, a intenção de uma manobra, na verdade, Para garantir o recebimento de parte do que é destinado à União dos lucros das estatais, fortalecer o caixa e bancar as promessas feitas na PEC Kamikaze, chamada PEC Kamikaze, a proposta de emenda à Constituição que ampliou os valores do valor do Auxílio Brasil e do Vale Gás e ainda vai distribuir vouchers para caminhoneiros e taxistas. Tudo isso custou 58 bilhões de reais. O governo federal quer receber antecipadamente os dividendos que recebe de 4 estatais. Para isso, o Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento, pediu ao Banco Nacional do Desenvolvimento Social, o BNDES, para a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e para a Petrobras, que antecipem os repasses de dividendos aos acionistas e ainda aumentem a porcentagem desses recursos. Quando a gente fala antecipar os repasses de dividendos aos acionistas, por exemplo, os maiores acionistas da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Federal, o maior acionista, justamente o governo federal. Já o Banco BNDES
ele é 100% estatal. Uma outra questão que o governo pretende fazer com isso, tentando antecipar esses recursos, esses lucros, é resolver a compensação, compensar, na verdade, né, a arrecadação perdida com a desoneração dos tributos dos combustíveis, que a gente falou agora há pouco no índice da inflação. Para especialistas em economia, essa manobra, se efetivada, vai deixar o próximo governo a ser eleito em outubro deste ano com mais um problema a resolver. Né? Por quê? Porque os dividendos vão ser antecipados, isso contaria no ano fiscal do ano que vem, e aí o próximo governo não vai ter esse dinheiro, não vai poder contar com esse dinheiro. Bom, a gente vai ouvir, em primeiro lugar, o professor e economista, pesquisador também, Márcio Postman, sobre esse assunto. E na sequência, o Eduardo Costa Pinto, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também economista, que fala o que realmente significa essa proposta, como é que funciona esse sistema de antecipação desses recursos. Vamos ouvir. Evidentemente que a decisão do governo indica as dificuldades de financiamento de um programa de caráter emergencial, que está vinculado diretamente ao tema eleitoral. Embora o Legislativo tenha aprovado, não é? Em caráter excepcional, mas na verdade as regras da administração pública estão muito confusas, porque na verdade esse tem sido um governo que não opera com uma visão de médio e longo prazo, né? Ele opera na emergência. Essas decisões que estão sendo tomadas, elas não são sustentáveis do ponto de vista fiscal, e que significa dizer que para o próximo ano, não apenas o próximo governo terá dificuldades do ponto de vista orçamentário, mas também deverá ter pela frente uma economia mais desanimada do que já se encontra. O que eles estão pedindo é para adiantar o pagamento de dividendos futuros que estão por vir. Esse que é o ponto. Na verdade, eles querem que você adiante os dividendos, no sentido que esse pagamento seja realizado, que você adiante dividendos que vão vir, por exemplo, do terceiro trimestre. Pelo que eu entendi do ofício, é que assim, se a Petrobras planejou pagar 40, vamos adiantar 10 bilhões ou 20 bilhões lá da frente e ia pagar agora, entendeu? Então, pagamento adiantado. É como se ela já... na verdade, o referente ao terceiro trimestre, ela pagaria no quarto. Então, a ideia... que o que eles estão solicitando é que, por exemplo, referente ao terceiro trimestre, seja pago agora, depois do anúncio do segundo semestre. A gente ouviu o Márcio Postman, professor economista e pesquisador, também economista, o Eduardo Costa Pinto falando sobre essa tentativa, essa intenção do governo de antecipar recursos, dividendos de 4 estatais, a Caixa Federal, o Banco do Brasil, o BNDES e a Petrobras, para pagar, na verdade, a conta da PEC Kamikaze, da PEC que foi aprovada pelo Congresso Nacional e que amplia os benefícios agora ainda em ano eleitoral. Notícias. A nova carteira de identidade nacional começou a ser emitida nesta terça-feira lá no Rio Grande do Sul. O documento vai adotar um número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o CPF, como registro geral único e válido para todo o país. Depois do Rio Grande do Sul vão vir Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas e Paraná. Não tem previsão ainda para os demais estados. A principal novidade desse documento é que essa identidade passa a vir com um QR Code, que pode ser lido por qualquer dispositivo apropriado, como um celular, um smartphone, por exemplo, que vai permitir a validação eletrônica da sua autenticidade, bem como saber se o documento foi furtado ou extraviado. Essa nova versão do documento de identificação vai servir também de documento de viagem, por causa da inclusão de um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo usado nos passaportes. Até o momento, no entanto, o Brasil só tem acordos para uso desse documento de identidade nos postos imigratórios de países do Mercosul. Para as demais nações, o passaporte vai continuar sendo obrigatório. O novo RG vai ter validade de 10 anos para pessoas com até 60 anos. Para quem tem mais de 60 anos, o RG antigo vai continuar valendo por tempo indeterminado. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.